Verá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Esse é o projeto Um Conto por Dia. Nós estamos lendo o livro Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. E nessa primeira parte do vídeo, eu leio o conto na íntegra e na segunda parte eu faço alguns comentários. E eu quero dizer que hoje a gente vai ler o penúltimo conto desse projeto. Se você quiser acompanhar o projeto inteirinho, não tem uma sequência certa. Tem uma playlist que eu sempre deixo aqui no box de descrição. Aproveite essa playlist, tem muitos contos, eu acho que no total vão ser 16 ou 17 contos. E hoje nós vamos ler o conto As Pérolas. Demoradamente, ele a examinava pelo espelho. Está mais magra, pensou, mas está mais bonita. Quando a visse, Roberto também pensaria o mesmo. Está mais bonita assim. Que iria acontecer? Tomás desviou o olhar para o chão. Pressentia a cena, e com que nitidez. Com naturalidade, Roberto a levaria para a varanda e ambos se debruçariam no gradil. De dentro da casa iluminada, os sons do piano. E ali fora, no terraço deserto, os dois muito juntos se deixariam ficar olhando a noite. Conversariam? Claro que sim, mas só nos primeiros momentos. Logo atingiriam aquele estado em que as palavras são demais. Quietos e tensos, mas calados na sombra. Por quanto tempo? Impossível dizer. Mas o certo é que ficariam sozinhos uma parte da festa, apoiados no gradil dentro da noite escura. Só os dois, lado a lado, em silêncio. O braço dele roçando no braço dela, o piano. Tomás? Você está se sentindo bem? Que é, Tomás? Ele estremeceu. Agora era Lavínia que o examinava pelo espelho. Não se preocupe, disse ele, passando a mão pelo rosto. Preciso fazer a barba. Tomás, você não me respondeu, insistiu ela. Você está bem? Claro que estou bem. A ociosidade, a miserável ociosidade daqueles interrogatórios. Você está bem? O sorriso postiço. Estou bem. A insistência era necessária. Bem mesmo? Oh, Deus, bem mesmo. A pergunta exasperante. Você quer alguma coisa? A resposta invariável. Não quero nada. Não quero nada. Isto é, quero viver. Apenas viver, minha querida. Viver. Com um movimento brando, ele ajeitou a cabeça no espaldar da poltrona. Parecia simples, não? Apenas viver. Esfregou a face na almofada de crochê. Relaxou os músculos. Uma ligeira vertigem turvou-lhe a visão. Fechou os olhos quando as tábuas do teto se comprimiram num balanço de onda. Esboçou num gesto impreciso em direção à mulher. Sinto-me tão bem. Pensei que você estivesse com alguma dor. Dor? Não. Eu estava era pensando. Lavínia penteava os cabelos, inclinara-se mais sobre a mesinha, de modo a poder ver melhor o marido que continuava estirado na sua poltrona, colocada um pouco atrás e à direita da banqueta, na qual ela estava sentada. Pensando em coisas tristes? Não, até que não, respondeu ele. Seria triste pensar, por exemplo, que enquanto ele ia apodrecer na terra, ela caminharia ao sol de mãos dadas com outro? Era verdadeiramente espantosa a nitidez com que imaginava a cena. O piano inesgotável, o ar morno da noite de outubro. Tinha ainda que ser outubro com aquele perfume indefinível da primavera. A folhagem parada. E os dois, ombro a ombro, palpitantes e controlados, olhos fixos na escuridão. Lavínia e Roberto já foram embora? Perguntaria alguém no sussurro. A resposta sussurrante, pesada de reticências. Estão lá fora, na varanda. Cruzando os braços com um gesto brusco, ele esfregou o pijama nas axilas molhadas. Disfarçou o gesto e ali ficou alisando as axilas, como se sentisse uma vaga coceira. Cerrou os dentes. Por que nenhum convidado entrava naquele terraço? Por que não se rompiam com estrépito as cordas do piano? Ao menos, por que não desabava uma tempestade? A noite está firme? Firmíssima. Até a lua tem. Ele riu. Imagine. Até isso. Lavínia apoiou o queixo nas mãos entrelaçadas. Lançou-lhe um olhar inquieto. Tomás, que mistério é esse? Não tem mistério nenhum, meu amor. Ao contrário, tudo me parece tão simples. Mas vamos, não se importe comigo. Estou brincando com minhas ideias. Aquela brincadeira de ideias conexas, você sabe. Teve uma expressão sonolenta. Mas você vai se atrasar. Me parece que a reunião é às 9, não é às 9? Ai, essa reunião. Estou com tanta vontade de ir como de me enforcar naquela porta. Vai ser uma chatice. Tomás, as reuniões lá são sempre chatíssimas.
tudo igual. Os sanduíches de galinha, o uísque ruim, o ponche doce demais. E Chopin, o Boris, não falha nunca. De Chopin você gosta. Ah, Tomás, não começa. Queria tanto ficar aqui com você. Era verdade. Ela preferia ficar. Ela ainda o amava. Um amor meio esgarçado, sem alegria, mas ainda amor. Roberto não passava de uma nebulosa imprecisa e que só seus olhos assinalaram a distância. No entanto, dentro de algumas horas, na aparente candura de uma varanda, os acontecimentos se precipitando com uma rapidez de loucura, força de pedra que dormiu milênios e de repente estoura na avalanche. E estava em suas mãos impedir. Crispou-as dentro do bolso do roupão. Quero que você se distraia, Lavínia. Sempre será mais divertido do que ficar aqui fechada. E depois? É possível que dessa vez não seja assim tão igual. Roberto deve estar lá. Roberto? Roberto, sim. Ela teve um gesto brusco. Mas Roberto está viajando. Já voltou? Já voltou. Como é que você sabe? Ele telefonou outro dia. Tinha me esquecido de dizer. Telefonou. Queria nos visitar. Ficou de aparecer uma noite dessas. Imagine, murmurou ela, voltando-se de novo para o espelho, com um fino pincel, pôs-se a delinear os olhos. Falou devagar, sem mover qualquer músculo da face. Já faz mais de um ano que ele sumiu. Faz mais de um ano. Paciente, Roberto, pacientíssimo, Roberto. E não se casou por lá? Ele tentou vê-la através do espelho, mas agora ela baixara a cabeça. Mergulhava a ponta do pincel no vidro. Repetiu a pergunta. Ele não se casou por lá, hein? Não se casou, Tomás? Não se casou. Vai acabar solteirão. Tomás teve um sorriso lento. Respirou penosamente de boca aberta e voltou o rosto para o outro lado. Meu Deus. Apertou os olhos que foram se reduzindo, concentrados no vaso de gerânios no peitoril da janela. Eles sabem que nem chegarei a ver este botão desabrochar. Estendeu a mão ávida em direção à planta, colheu furtivamente alguns botões, esmigalhou entre os dedos, relaxou o corpo e cerrou os olhos, a fisionomia em paz. Falou num tom suave. Você vai chegar atrasada. Melhor. Ficarei menos tempo. Vai me dizer depois se gostou ou não, mas tem de dizer mesmo. Digo sim. Depois, ela não lhe diria mais nada. Seria o primeiro segredo entre os dois, a primeira névoa baixando densa, mais densa, separando-os como um muro embora caminhassem lado a lado. Viu-a, perdida em meio da cerração, o rosto indistinto, a forma irreal, encolheu-se no fundo da poltrona. Uma mão escondida na outra, caramujo gelado rolando na areia, solidão, solidão. Lavínia, não me abandone já! Deixe ao menos eu partir primeiro! A boca salgada de lágrimas. Ao menos eu partir primeiro. Retesou o tronco, levantou a cabeça. Era cruel. Não podem fazer isso comigo. Eu ainda estou vivo, ouviram bem? Vivo! Ratos. Que ratos? Ratos, querida, ratos. Disse e sorriu da própria voz aflautada. Já viu um rato bem de perto? Tinha muito rato numa pensão onde morei. De dia ficavam enrustidos, mas de noite se punham insolentes, entravam nos armários, roíam o assoalho. Rock, rock. Eu batia no chão para eles pararem e nas primeiras vezes eles pararam mesmo, mas depois foram se acostumando com minhas batidas e no fim podia até atirar uma bomba que continuavam lá. Rock, 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 rock. Mas aí eu também já estava acostumado. Uma noite um deles andou pela minha cara. As patinhas são frias. Que coisa horrível, Tomás. Há piores. A varanda, lá dentro, o piano, sons melosos escorrendo num Chopin de bairro, as notas se acavalando no desfibramento de quem pede perdão. Estou tão destreinado, esqueci tudo, o incentivo ainda mais torpe. Ora, está bom, continue. Mas nem rastros os sons penetravam realmente no silêncio da varanda. Silêncio conivente, isolando os dois numa aura espessa de se cortar com faca. Então, Roberto perguntaria naquele tom interessado, tão fraterno. E o Tomás? O descarado, à espera da resposta inevitável. O crápula, à espera da confissão que nem a si mesma ela tivera coragem de fazer. Está cada vez pior. Ele pousaria de leve a mão no seu ombro, como a lhe dizer: estou ao seu lado, conte comigo. Mas não lhe diria isso, não lhe diria nada. Roberto era oportuno demais para dizer qualquer coisa. Ele apenas pousaria a mão no ombro dela e com esse gesto estaria dizendo tudo. Eu te amo, Lavínia, eu te amo. Vou molhar os cabelos, estão secos como uma palha, queixou-se ela. E voltou-se para o homem. Tomás, que tal um copo de leite? Leite.
Ela lhe oferecia leite. Contraiu os maxilares. Não quero nada. Diante do espelho, ela deslizou os dedos pelo corpo, arreparando o vestido nos quadris. Parecia desatenta, fatigada. Está largo demais. Quem sabe é melhor ir com verde? Mas você fica melhor de preto, disse ele, passando a ponta da língua pelos lábios gretados. Roberto gostaria de vê-la assim, magra e de preto, exatamente como naquele jantar. Ela nem se lembrava mais, pelo menos ainda não se lembrava, mas ele revia como se tivesse sido na véspera, aquela noite havia quase 10 anos. 2 dias antes do casamento, Lavínia estava assim mesmo, toda vestida de preto. Como única joia, trazia seu colar de pérolas, precisamente aquele que estava ali na caixa de cristal. Roberto foi o primeiro a chegar. Estava eufórico. Que elegância, Lavínia! Como lhe vai bem o preto? Nunca te vi tão linda. Se eu fosse você, faria o vestido de noiva preto. E essas pérolas? Presente do noivo? Sim, parecia satisfeitíssimo, mas no fundo do seu sorriso, sob a frivolidade dos galanteios, lá no fundo, só ele, Tomás, adivinhava qualquer coisa de sombrio. Não era ciúme, nem propriamente mágoa, mas qualquer coisa assim com o sabor sarcástico de uma advertência. Fique com ela por enquanto, depois veremos. Depois era agora. A varanda, floreios de Chopin se diluindo no silêncio, vago perfume de folhagem, vago luar, tudo vago, nítidos, só os dois. Tão nítidos, tão exatos. A conversa fragmentada, mariposa sem alvo, deixando aqui e ali o pólen de prata das asas. E aquele jantar, hein, Lavínia? Ah, aquele jantar foi há mais de 10 anos, não foi? Ela demoraria para responder. No final, você lembra? Recitei Geraldi. Eu estava meio bêbado, mas disse o poema inteiro, não encontrei nada melhor para te saudar, lembra? Ela ficaria séria. E, um tanto perfumada, levaria a mão ao colar de pérolas, gesto tão seu quando não sabia o que dizer. Tomava entre os dedos a conta maior do fio e ficava a rodá-la devagar. Sim, como não? Lembrava perfeitamente, só que o verso adquiria agora um novo sentido. Não era mais o cumprimento galante para reliar o noivo. Era a confissão profunda, grave. Se eu te amasse, se tu me amasses, como nós nos amaríamos. Podia usar o cinto, murmurou ela, voltando a apanhar o vestido nas costas. Dirigiu-se ao banheiro. Paciência, ninguém vai reparar muito em mim. Só Roberto, ele quis dizer. Esfregou vagarosamente as mãos, examinou as unhas. Tem que estar muito limpas, lembrou entrelaçando os dedos. Levou as mãos ao peito e vagou o olhar pela mesa. A esponja, o perfume, a escova, os grampos, o colar de pérolas. Através do vidro da caixa, ele via o colar. Ali estavam as pérolas que tinham atraído a atenção de Roberto, rosadas e falsas, mas singularmente brilhantes. Voltando ao quarto, ela poria o colar distraída, inconsciente, ainda de tudo quanto a esperava. No entanto, se lhe pedisse, Lavínia, não vá. Se lhe dissesse isto uma única vez, não vá, fica comigo. Vergou o tronco até tocar o queixo nos joelhos, o suor escorrendo ativo pela testa, pelo pescoço, a boca retorcida. Meu Deus! O quarto rodopiava e numa das voltas sentiu-se arremessado pelo espaço, uma pedra subindo aguda até o limite do grito, e a queda desamparada no infinito. Lavínia! Lavínia! Fechou os olhos e tombou no fundo da poltrona, tão gelado e tão exausto que só pôde desejar que Lavínia não entrasse naquele instante. Não queria que ela o encontrasse assim, a boca ainda escancarada na convulsão da náusea. Puxou o xale até o pescoço. Agora era o cansaço atroz que o fazia sentir-se uma coisa miserável, sem força sequer para abrir os olhos. Meu Deus! Passou a mão na testa, mas a mão também estava úmida. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ficou repetindo meio acelerando o movimento. Ninguém podia ajudá-lo, ninguém. Pensou na mãe, na mulherzinha raquítica e esmolambada que nada tivera na vida, nada a não ser aqueles olhos poderosos, desvendadores. Dela, herdara o dom de pressentir. Eu já sabia, ela costumava dizer quando vinham lhe dar notícias. Eu já sabia. Ficava repetindo obstinadamente, apertando os olhos de cigana. Mas se você sabia, por que não fez alguma coisa para impedir?
gritava o marido a sacudi-la como um trapo. Ela ficava menorzinha nas mãos do homem, mas cresciam assustadores os olhos de ver a distância. Fazer o quê? O que se podia fazer se não esperar? Se não esperar, murmurou ele. Voltando o olhar para o fio de pérolas enrodilhado na caixa, ficou ouvindo a água escorrendo na torneira. Você vai chegar atrasada. O jorro foi interceptado pelo dique do pente. Não tem importância, amor. No movimento ondulante, ele se pôs na beirada da poltrona, o tronco inclinado, o olhar fixo. Está se esmerando, não? Nada disso. É que não acerto com o penteado. Seus grampos ficaram aqui. Você não quer os grampos? Disse ele. E num salto, aproximou-se da mesa, apanhou o colar de pérolas, meteu-o no bolso e voltou à poltrona. Não vai precisar de grampos? Não, já acabei. Até que ficou melhor do que eu esperava. Ele respirou de boca aberta, arquejante. Sorriu quando a viu entrar. Ficou lindo. Gosto tanto quando você prende o cabelo. Não vejo é o meu colar, murmurou ela abrindo a caixa de cristal, franziu as sobrancelhas. Parece que agora estava por aqui. O de pérolas? Parece que vi também, mas não está dentro da caixa? Não, não está. Que coisa misteriosa. Eu tinha quase certeza. Agora, ela revolvia as gavetas, abriu caixas, apalpou os bolsos das roupas. Não se preocupe com isso. Meu bem, você deve ter esquecido em algum lugar. Já é tarde. Procuraremos amanhã, disse ele, baixando os olhos. Brincou com o pingente da cortina. Prometi te dar um colar verdadeiro, lembra, Lavínia? E nunca pude cumprir a promessa. Ela remexia as gavetas da cômoda, tirou a tampa de uma caixinha prateada, despejou-a e ficou olhando para o fundo de veludo da caixa vazia. Eu tinha a ideia que... Voltou até a mesa, abriu pensativo frasco de perfume, umedeceu os dedos, tapou o frasco e levou a mão ao pescoço. Mas não é mesmo incrível? De certo você guardou em outro lugar e esqueceu? Não, não. Ele estava por aqui. Tenho quase certeza que há pouco. Sorriu, voltando-se para o espelho. Interrogou o espelho. Ou foi mesmo em outro lugar? Ah, lá sei. Suspirou apanhando a carteira. Escovou com cuidado a seda já puída. Que pena. O colar faz falta quando ponho esse vestido. Nenhum outro serve, só ele. Faz falta, sim, murmurou Tomás, segurando com firmeza o colar no fundo do bolso. E riu. Que loucura! Que foi que você disse? Tudo ia acontecer como ele previra. Tudo ia se desenrolar com naturalidade do inevitável. Mas alguma coisa ele conseguira modificar. Alguma coisa ele subtraíra da cena e agora estava ali na sua mão. Um acessório, um mesquinho acessório, mas indispensável para completar o quadro. Tinha a varanda, tinha Chopin, tinha o luar, mas faltavam as pérolas. Levantou a cabeça. Como pode ser, Tomás? Posso jurar que vi por aqui mesmo. Vamos, meu bem. Não pense mais nisso. Umas pobres pérolas. Ainda te darei umas pérolas verdadeiras, nem que tenha que ir buscá-las no fundo do mar. Ela afagou-lhe os cabelos, ajeitou o chale para cobrir-lhe os pés e animou-se também. Pérolas da nossa ilha, Tomás. Da nossa ilha. Um colar compridíssimo, milhares e milhares de voltas. Baixando os olhos brilhantes de lágrimas, ela inclinou-se para beijá-lo. Não demoro. Quando a viu desaparecer, ele tirou o colar do bolso, apertou-o fortemente, tentando triturá-lo. Mas ao ver que as pérolas resistiam, escapando-lhe por entre os dedos, sacudiu-as com violência na gruta da mão. O entrechocar das contas produzia um som semelhante a uma risada. Sacudiu-as mais e riu. Era como se tivesse prendido um duendezinho que agora se divertia em soltar risadinhas rosadas e falsas. Ficou sacudindo as pérolas, levando-as junto ao ouvido. Peguei-o, peguei-o, murmurou, soprando malicioso pelo vão das mãos em concha. Ergueu-se e ficou sério, os olhos escancarados, voltado para o ruído do portão de ferro se fechando. Lavínia! Lavínia! Ele gritou, correndo até a janela. Abriu-a. Lavínia, espere! Ela parou no meio da calçada e ergueu a cabeça assustada. Retrocedeu. Ele teve um olhar tranquilo para a mulher banhada de luar. Que foi, Tomás? Que foi? Achei o seu colar de pérolas, tome! Disse estendendo o braço. Deixou que o fio lhe escorresse por entre os dedos.
Eu não sei se vocês já repararam numa dinâmica que tem em vários contos da Lígia de sempre ter uma pessoa que tá fazendo alguma ação importante, porque vai sair, porque tá fazendo uma outra coisa, qualquer outra coisa, e sempre tem uma pessoa sentada numa poltrona observando outra. Não é sempre, mas isso aí é bastante recorrente, essa dinâmica da observação do outro e ficar aqui com esses pensamentos, né? No conto anterior, Eu Era Mudo e Só, isso acontece bastante. Tem um outro conto, se eu não me engano, dos objetos também, que isso acontece bastante. Tem vários contos desse livro que tem essa dinâmica de um personagem ficar confabulando aqui com os pensamentos, enquanto a outra personagem tá numa outra ação, que é mais importante do que aquela comunicação ali com outro personagem. E aí a gente acompanha esses pensamentos. E nesse caso, o Tomás é uma pessoa, né, que começa a elaborar ali toda uma cena de que ele vai ser traído, que ele vai ser abandonado agora depois de tantos anos, né? E eu fiquei pensando muito sobre essa questão dos ciúmes, né? De como o ciúmes realmente é essa coisa irracional que as pessoas sentem e que tudo não passa de uma grande história que você inventa pra você mesmo, que não pertence a outra pessoa, pertence a você, é um problema que você tem que resolver consigo próprio. E nesse caso o Tomás tem uma imaginação imensa, né? Ele imagina todo o cenário da traição, vamos dizer assim, né? A varanda, o choupão, o vestido preto, o colar de pérolas, e aí ele acha que se ele tirar aquele colar de pérolas naquele último momento, ele tem essa ideia, ele vai destruir toda a possibilidade de que o cenário seja perfeito para que essa traição aconteça, né? E eu até fiquei pensando muito nessa questão do objeto importante, né? No caso, o colar de pérolas, que ele rouba, né? Esconde, depois ele acaba mudando de ideia e entrega o colar. Mas esse negócio do objeto é um elemento muito interessante, né? Quando tem um objeto que vira uma espécie de obsessão. Me lembrou um pouco as histórias da Helena Ferrante, sabe? No caso da Filha Perdida, que tinha o negócio da boneca. E eu fiquei pensando, nossa, isso aqui poderia, inclusive, ser uma referência para a história de Helena Ferrante, se fosse desenvolver essa história do colar, onde que poderia parar se isso aqui fosse um romance, se tivesse mais coisa para acontecer, né? Eu fiquei pensando muito nesse lance dos ciúmes mesmo, né? Eu sou uma pessoa muito quase zero ciumenta, eu não tenho esse sentimento comigo. Eu tive pouquíssimas vezes ciúmes na minha vida e esse fenômeno acontece justamente quando eu me sinto muito insegura com uma situação. E quando eu me sinto muito insegura num relacionamento e sinto esses ciúmes, já é um sinal, mais do que um sinal, de que eu preciso dar um jeito nessa situação e avaliar se essa relação vale a pena. Porque ciúmes não é uma coisa absolutamente nada saudável. E também tem uma coisa muito interessante, porque ele fica aqui falando tanto desse Roberto, que ela não tá nem aí pro Roberto, na real. É uma coisa da cabeça dele, né? Mas ele fica dando tanta bola pra esse Roberto, tanta importância, que ele mesmo acaba despertando nela o interesse pelo Roberto, né? Uma coisa que ela não tava nem aí, nem ligando. Ela tava indo pra um jantar, que ela não tava nem muito afim. E ele fica lá atiçando, provocando. Ele fica oferecendo biscoito pra ela, que no caso é o Roberto, que ela nem tava com vontade de experimentar. Mas ele fica falando tanto que daqui a pouco ela tá com vontade, porque os nossos desejos funcionam assim também, né? É muito legal ir lendo o livro de cabo a rabo, assim como eu tô fazendo, né, com esse projeto. Porque você vai percebendo como que a Lígia vai demarcando esse espaço do masculino e do feminino, dessa energia, né? Como que funcionam essas dinâmicas desses casais, né? E na maioria dos casais que tem nesse livro, são casais que de alguma forma não estão conseguindo se comunicar. Existe uma falha de comunicação em algum lugar aqui, por pura falta de conversar mesmo, né? Porque se ele falasse pra ela que ele estava se sentindo inseguro por um momento com essa situação, seria mais fácil do que ele ficar imaginando. A gente fica guardando as coisas pra gente e não coloca o que a gente tá sentindo para as outras pessoas, e a gente acha que o outro é obrigado a saber o que a gente tá sentindo, né?
E ninguém é obrigado a entender o que está se passando dentro da nossa cabeça, do nosso corpo. Como é importante falar, quando você não fala, quando você não divide isso com outro, você começa a imaginar todo esse mundaréu de coisas, e a nossa cabeça é a nossa maior amiga, mas também a nossa maior inimiga, né? Enfim, porque a gente fica imaginando coisas que nem sempre vão acontecer e a gente mesmo que se boicota, né? Enfim. Mais uma vez, o conto As Pérolas é uma grande pérola da Lídia Fagundes Telles. Maravilhoso esse conto. E aqui também poderia ser Cena de um Casamento, parte 2, né? Depois do conto Eu Era Muda e Só. Bom, gente, na semana que vem a gente vai ler o último conto desse livro, que é o conto O Menino, que é um conto muito, muito, muito especial, eu acho. É um conto de iniciação, assim, que tira a beleza e a ingenuidade da infância. Eu gosto muito desse último conto. E deixem aí os comentários de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo na semana que vem, no projeto Um Conto por Dia, mas durante a semana tem outros vídeos que vão acontecer. Um beijo imenso e tchau!